Olá, está começando mais um Sala 221. Confira os assuntos de hoje. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba usa as redes sociais para ajudar na preservação da natureza. Também na UFPB, estudantes ensinam português para refugiados e imigrantes. E ainda, vamos mostrar como o futebol contribui para a preservação da memória. E você vai conhecer a história de um colecionador de camisetas de times da Paraíba. E mais as curiosidades sobre a Biblioteca Estadual Augusto dos Anjos. A gente começa o Sala 221 falando do projeto Algas à Vista, que usa as redes sociais para mostrar que as algas têm um papel fundamental na natureza. E quem conversou com o grupo foi o repórter Jean dos Santos. No Instagram, o grupo tem mais de 1.000 seguidores. Aqui, eles acompanham curiosidades, pesquisas e descobertas sobre as algas. O Algas à Vista é um projeto de extensão aqui da universidade, vinculado ao curso de Ciências Biológicas, né? E dentro da biologia, a gente tem algumas áreas de organismos biológicos, onde os animais eles são os organismos mais famosos, né, dentro da biologia. Então, quando a gente fala em biologia, todo mundo lembra dos animais, né? E aí, as plantas são muito negligenciadas dentro da biologia, que é o que a gente chama de impercepção botânica. E dentro da área da botânica, as algas, né, que fazem parte da botânica, elas são ainda mais negligenciadas, ou seja, ninguém praticamente conhece ou sabe alguma coisa sobre algas. Mas o projeto não fica só na internet. É na beira do mar que a ciência acontece de verdade. A coleta das algas fazem parte da rotina do grupo. Isso ajuda a transformar o que é pesquisado em conteúdo acessível. A importância das algas vai muito além do que a gente imagina. Elas também contribuem para o equilíbrio dos oceanos. As algas, assim como as plantas, elas fazem fotossíntese, ou seja, elas produzem um próprio alimento. E por conseguirem realizar essa proeza de produzir o próprio alimento, elas servem de alimento para outros organismos. Ou seja, elas são base da cadeia alimentar. E elas são importantíssimas para o ecossistema marinho, porque através também da fotossíntese, inclusive um dos produtos desse mecanismo é a liberação de oxigênio nas águas. Mas esse equilíbrio está ameaçado. Com as mudanças climáticas e o aumento da temperatura, esse processo afeta a produção e a sobrevivência dessas espécies. As algas elas já sofrem muito com o impacto antrópico, que é o nosso reflexo na natureza. Então, por exemplo, a poluição, o descarte incorreto do esgoto aumenta o nutriente nos rios, nos oceanos, e isso impacta a reprodução das algas. Isso somado com as mudanças climáticas, por exemplo, o aumento da temperatura nos oceanos, faz com que a reprodução, o crescimento dessas algas se altere. Então, a gente tem algas que elas são adaptadas aos climas mais frios, como o exemplo dos kelpis. E com esse aumento da temperatura vai impactar a sua distribuição, o processo de reprodução novamente. O grupo conta com 5 extensionistas e é coordenado pela professora Luanda Soares. Você pode acompanhar as ações do projeto pelo Instagram @algasavista_UFPB. A gente segue com outros assuntos. Vamos falar sobre cursos que buscam integrar e facilitar a vida de imigrantes e refugiados em João Pessoa. Quem tem os detalhes é o repórter Lucas Salatiel. A UFPB oferece cursos gratuitos de língua portuguesa de acolhimento voltado a imigrantes e refugiados aqui no estado. Olha, o projeto começou em 2018 com a primeira vinda dos refugiados venezuelanos para a Paraíba, dentro do programa do governo federal de interiorizar os refugiados. Então, a partir desse momento, nós iniciamos o projeto com os refugiados venezuelanos, pensando no princípio em ter uma integração com os alunos do curso de Letras Espanhol. Só que quando eles chegaram, nós vimos que as necessidades eram muito diferentes, eram muito outras, e eles precisavam também do português. Começamos com o ensino de língua portuguesa, como língua de acolhimento, que a gente gosta de frisar, que não é língua estrangeira, porque não é uma língua que ele escolheu porque quis, é uma língua que ele teve que aprender para sobreviver nesse novo país. E, a partir desse momento, foram criando-se várias outras ações. As aulas presenciais acontecem aqui na UFPB, no CCHLA, mas nós temos muitas aulas online. Começamos com os venezuelanos, mas nós temos outros refugiados ou migrantes. A gente tem, nessa turma agora presencial, nós temos egípcios, russos, camaroneses, temos pessoas também já no Paquistão. Então, há uma variedade de nacionalidades. Nós temos 3 níveis. Nós temos o nível iniciante, intermediário e avançado. E sempre a gente divulga, tanto na ACI, na Agência de Cooperação Internacional, como no nosso Instagram do Refugiados e Imigrantes, as datas
de que vão iniciar os cursos, oportunidades para os refugiados. A iniciativa faz parte de um projeto de extensão da UFPB criado em 2018 com apoio do governo federal para facilitar a comunicação e a inclusão social desse público na sociedade. As vagas são divulgadas no Instagram do projeto no início de cada período letivo da UFPB. O curso tem duração de 3 meses. As inscrições são feitas por meio de formulários divulgados no Instagram, através do perfil que você está vendo aqui na tela. Vamos para um pequeno intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. E você vai conhecer um espaço em João Pessoa que reúne clássicos da literatura. E mais, como o futebol influencia e desperta a memória dos torcedores. A Universidade Federal da Paraíba é motivo de orgulho para toda a comunidade, formada por mais de 50 mil pessoas. Uma instituição que contribui para o desenvolvimento da sociedade por meio de uma educação pública, inclusiva e inovadora. Instituição que preserva a cultura paraibana e cresce em harmonia e respeito à natureza, valorizando a própria história. Somos a UFPB. Estamos de volta. Se você procura por um espaço para ler e descansar e com acesso aos clássicos da literatura, a Biblioteca Estadual Augusto dos Anjos é uma opção. O repórter Jean dos Santos foi até lá. Falo daqui do centro da cidade, em frente à Biblioteca Pública Estadual, localizada na Avenida General Osório, número 253. A biblioteca é um ponto de encontro de leitura e pesquisa. Funciona das 8 horas da manhã até 4 horas da tarde, de segunda a sexta, e oferece um ambiente tranquilo em meio a um intenso movimento do centro. Com mais de 30 mil obras no acervo, a biblioteca reúne títulos de praticamente todas as áreas do conhecimento: filosofia, história, ciências médicas, artes e muito mais. E para os amantes de literatura, há um espaço dedicado exclusivamente ao gênero, incluindo uma área especial para Machado de Assis. A biblioteca foi fundada em 1859 e funciona na Avenida General Osório desde 1939. O prédio atual também já foi sede do Tribunal de Justiça da Paraíba. No local, estão disponíveis conteúdos para estudantes do ensino médio focados em preparação para o Enem, além de sala de leitura infanto-juvenil. Vamos falar agora sobre futebol, que é uma paixão de boa parte dos brasileiros. Mas você, tem alguma memória especial quando lembra de algum jogo que te marcou? Rio Olímpio preparou uma reportagem falando sobre isso. Confere aí. Gols, paixão, provocação e principalmente conexão. O futebol, para muitos, vai além de uma partida disputada em 90 minutos. Ele desperta memórias. Uma memória até engraçada em relação ao futebol, porque foi um jogo em que a gente foi assistir Sport São Paulo. Era a primeira experiência do meu tio em um estádio em específico. E aí, pela quantidade de gente, pela atmosfera, ele começou a passar mal. No momento em que ele está saindo da torcida do Sport para ir para a ambulância, ele passa em frente à torcida do São Paulo. E é nesse momento que a torcida do São Paulo começa a gritar: ou vai morrer para ele. Felizmente, né, ele não morreu, ele está bem de vida. Mas o jogo terminou, eu não lembro ao certo qual foi o placar do jogo em questão, porque de fato o que mais marcou foi esse momento e a raiva que a gente passou para poder entrar no estádio. Experiências como a de Paulo mostram como o futebol se liga com as histórias pessoais e coletivas. Mais do que resultados em campo, o que fica são as lembranças compartilhadas. Pode compreender a memória como um processo de evocação, de lembranças. E no âmbito individual, ela vai estar muito associada ao sistema neurobiológico dos sujeitos. Mas também a gente pode pensar a memória a partir da perspectiva coletiva, que ela vai se dar diante dos acordos sociais, dos laços sociais que são construídos, e a partir disso as pessoas criam atribuição de sentido a fenômenos e dispositivos que lhe acionam esse sentimento de memória e de pertencimento. No caso de Wallison, a relação com o futebol começou cedo, ao lado do pai e do avô, e evoluiu para um hobby especial: colecionar camisas de times. E essa aqui, acredito ser uma das mais especiais da coleção, camisa de 76, trocada em jogo da Taça Brasil daquele ano, usada por Fantique ou por Evandro, eu ainda preciso confirmar isso. Mas, enfim, essa camisa estava com a família de Valdir Espinosa, que é um treinador histórico aí do Brasil, do Grêmio, etc. E eles guardaram por décadas essa camisa. Então,
É muito especial ela estar com a gente agora para poder contar essa história. Esses objetos são capazes de conectar o presente e passado e manter vivas as emoções. Eu sou criado ali no Cristo, né? O Cristo já não tem o centro de treinamento do Botafogo. Então eu sempre ia lá ver treino do Botafogo. Meu pai trabalhava à noite, então às tardes assim, a gente ia ver treino, ficava lá conversando com a galera. Eu aprendi a andar de bicicleta naqueles campos ali em torno do Botafogo. Então assim, minha relação é muito mais familiar. Meu pai também aprendeu a torcer com o pai dele, né, meu avô. Eles estavam na inauguração do Almedão e tal. Então, uma relação assim, de família mesmo, passou de pai para filho, do meu avô para meu pai e do meu pai para mim. A memória, como ela é o processo de evocação das lembranças, os diversos dispositivos, né, seja a matéria de jornal, seja um vídeo, seja uma camisa de futebol, seja um hino, né, uma música, quando na perspectiva individual você tem acesso a esses conteúdos que estão registrados nesse dispositivo, acaba acionando essa memória que vai gerar pertencimento no sujeito e aí vai trazer toda uma concepção de pertencimento de um grupo, assim, né, que comunga de um mesmo valor simbólico atribuído àquele time. O Sala 221 fica por aqui. Para acompanhar nossos assuntos, siga as nossas redes sociais. Tchau!